Olá pessoal, aqui é o professor Michel. Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai tratar sobre JavaScript, ou um pouco de HTML e CSS, né? Basicamente as três coisas, mas um pouco mais de ênfase em JavaScript, tá ok? Bom, eu estou colocando novamente o site do W3 Schools, que é um site bem bacana, que eu já tenho referenciado em algumas aulas que já estão gravadas, né? Nesse site tem tudo que a gente precisa para poder trabalhar. A gente vai trabalhar com o conteúdo desse site com uma ferramenta profissional, tá ok? Na verdade com algumas ferramentas profissionais, tá? A gente vai trabalhar com o Notepad++, que apesar de ser sempre uma ferramenta muitíssimo importante para quem desenvolve para aplicativos, quem desenvolve para web, não importa, é uma ferramenta muito boa, tá ok? Vocês podem baixar nesses links que eu estou marcando aqui, tá? A gente vai também trabalhar com o NetBeans, tá? A gente vai precisar do Java para instalar o NetBeans. Nesse momento a gente vai dar uma olhada no NetBeans, tá ok? Eu tinha marcado aqui uma página do Dracula, depois eu volto nela. Vamos lá. Então é assim, o NetBeans você entra nesse site, que eu vou estar marcando aqui, tá? E aí, a partir dele você pode fazer o download da IDE, tá? Que é essa ferramenta profissional que a gente utiliza para desenvolver. Vocês vão ver o quanto o NetBeans ajuda a gente. Nesse vídeo eu vou fazer uma personalização no NetBeans, tá? Eu vou deixar o NetBeans um pouquinho melhor do que ele é no sentido de cansaço visual, mas vamos lá. Para baixar o NetBeans a gente pode escolher uma das opções. Eu recomendo a mais completa porque você tem condições, né, de ter mais ferramentas para trabalhar, né? Obviamente isso requer mais espaço, né, de disco, tá? Mas enfim, né, a ferramenta ela é muito boa, eu acho que vale a pena baixar toda, tá bom? Então você pode escolher para o Windows, o idioma. Essas duas opções normalmente elas funcionam de acordo com o seu sistema operacional, não tanto por aí, tá ok? Como também já tinha dito antes. E falando sobre a personalização do NetBeans, tá? A gente vai trabalhar com o look and feel dele chamado Darkula, tá ok? Veja, eu não estou falando Drácula errado não, tá? O nome dele é Darkula mesmo, tá? Se você procurar como Drácula, você não vai achar, tá? Então, eu mesmo quando procurei, falei, cadê esse plugin, né? Não tinha, tá? Então isso deixa o NetBeans escuro, o que é muito bom, porque uma tela clara há muito tempo na vista, a gente que trabalha bastante, fica cansado, né? Então esse look and feel foi uma coisa muito boa que criaram. E outra coisa, para você poder instalar o NetBeans, né, você precisa do Java. Obviamente toda máquina, né, precisa do Java, porque existem muitas aplicações feitas em Java, tá? Então sempre instalar Java é uma coisa boa. Mas no nosso caso, no NetBeans, a gente precisa instalar o JDK, que é o Java Development Kit, tá ok? Que é um kit de desenvolvimento de Java, tá? Sem esse kit a gente não consegue trabalhar bem com o NetBeans, tá ok? E para instalar o Java a gente tem que aceitar a licença para depois a gente ter liberado esses links que nós temos aqui, tá? Esses dois últimos aqui são de Windows, tá? Então são links que a gente consegue estar utilizando para baixar o Windows. Se você trabalhar com Linux, no Mac, né, também tem outros links, tá bom? Você pode ver direitinho, né? E escolher Solaris e aí vai, tá? Então, tá bom. Eu também estou demonstrando que esse site da aula que é um pouquinho complicadinho, não é muito bonitinho não, tá? Eu já baixei tudo que eu precisava para instalar, tá? Não vou mostrar instalando, mas eu vou só explicar. Primeiro instala o Notepad, depois a gente instala o Java, depois instala o NetBeans, tá bom? Então, basicamente é isso daí, tá? Então, vamos adiante, né? Vamos fazer a nossa parte aqui agora utilizando a IDE. Então, vamos lá. Então a IDE já está aberta, eu já deixei aberto para adiantar, para não consumir espaço de vídeo, é só dar cliques no ícone, né? Se eu quiser instalar esse look and feel preto, que a gente está vendo aqui que é muito bacana, eu vou lá na aba de plugins, ok? Quando eu clicar na aba de plugins, aparecerá uma opção para mim, assim como tem esse monte, aparecerá uma opção chamada Darkula quando eu digitar. Obviamente não vai aparecer Darkula porque eu já estou usando, tá ok? Do mesmo jeito que estavam as outras, né? Elas apareceriam aí, ó, tá? Mas, como eu já instalei, elas estão nessa outra aba aqui, ó, tá bom? Dentro de plugins de usuário, tá? Então, deixa eu clicar aqui. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui assim, ó. Pronto. Plugins instalados pelo usuário, tá bom? Aí você consegue ver, né, o plugin Darkula instalado, tá ok? Então, ele já está instalado, por isso que essa tela está escura, assim, tá bom? Eu não sei se no vídeo vai ficar bacana, mas eu sei que na parte de usabilidade fica muito bom, né? Bom, enfim, vamos que vamos. Vamos fechar. Muito bem. Então agora que já estou com a IDE, né, que é uma IDE com uma aparência bem bacana que eu gosto, né? Vamos fazer aqui um novo projeto.
Que projeto que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um projeto em HTML5 usando o CSS e JavaScript. Então a gente vai escolher essas opções aqui, tá ok? Eu vou bem rapidinho para não tomar muito tempo, porque assim, o tempo passa muito rápido quando se quer ensinar uma coisa de tecnologia, né? O nome do projeto vai ser... Eu vou colocar aqui, ó, aula 03. E aqui a gente consegue ver o lugar onde está salvo o projeto e também consegue ver a pasta, né, onde ele fica, tá ok? Então tá bom. Não, próximo. O NetBeans ele tem bastante templatezinho que pode utilizar, a gente pode utilizar. Depois, quando chegar o momento e vocês aprenderem a utilizar, vocês podem utilizar esse recurso aqui. Por hora, a gente vai trabalhar sem nenhum modelo, tá? A gente vai trabalhar basicamente desenvolvendo do zero, tá bom? Percebam, né, o que a gente vai estar trabalhando é algo bem simples. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no tempo que demora, tá? Eu vou desmarcar essas caixinhas aqui que eu não quero nada que o NetBeans coloque para mim, tá bom? Eu vou fazer aqui uma ferramenta que calcula a média da soma de notas, tá? Então a gente vai finalizar, né? E vou aumentar um pouquinho para a gente poder ver melhor. Mas eu queria que vocês percebessem, tá? Que apesar do software ser simples, olha o tempo que a gente vai levar para fazer uma coisinha simples, né? Muita gente acha que fazer software é como fazer um pastel. Então a gente já tem um pouquinho mais de noção, né? Então é bom a gente reparar, tá? Eu estou explicando obviamente, mas está bem acelerado, né? Vocês vão ver que eu não vou perder tempo basicamente com nada, tá bom? Criei uma tag H1, coloquei um título com o nome do projeto, tá? E vou fazer um input. Quando eu aperto o Ctrl barra de espaço, eu vou digitar um pouquinho o Ctrl barra de espaço, como já tinha dito antes. O NetBeans, que é uma ideia, né? É um software para desenvolvimento, ele completa para mim, tá bom? Estou criando um input, estou colocando nele o nome de total de notas, porque eu vou ter que informar para calcular a média das notas quantas notas eu vou digitar, né? Porque a média é um cálculo da soma das notas dividido pela quantidade de notas, né? Eu vou colocar um valor padrão aqui, 3, tá ok? E vou digitar nessa caixinha de texto, né, digito total de notas, né? Então eu vou colocar aqui digito total de notas, só o suficiente, e vou colocar um botãozinho aqui também, um botão OK. Pra gente, aqui tem aparecer as opções, né? Então pra gente poder ver isso funcionando, tá? Então vamos lá, botãozinho OK. E agora? Bom, agora eu preciso rodar o projeto, né? Para rodar o projeto, primeiro eu vou escolher um navegador que eu goste, tá? Eu gosto do Firefox, vai Firefox, tá bom? E eu vou salvar, obviamente preciso salvar. E depois disso, aí eu posso mandar executar o meu projeto, né? Então eu vou mandar rodar, tá bom? Salvei. Olha só, salvei e executei. Quando eu faço isso, percebam que meu projeto está aberto aqui, minha calculadora, tá bom? Está lá minha caixinha de texto e meu botão, né? Se vocês repararem a barra de título lá em cima, né? O 3 também que eu deixei. Se vocês repararem a barra de título lá em cima, tá com a barra de título que o NetBeans mesmo gerou, tá bom? Ó, o 3 veio do valor aqui que eu pus, tá? Já vem o pré-digitado, né? Que é o valor que se coloca. E o digit, o total das notas, não apareceu, né? Não apareceu porque já tinha o 3, mas se eu apagar ele aparece, ó. Tá vendo? Então tá. Então ótimo. Então esse placeholder é um negócio bem bacaninha, né? Ele não é texto, mas ele serve como uma indicação para a pessoa saber o que digitar, né? Então tá bom. Então vamos voltar para nossa parte conceitual, né? Enfim, sim, não importa o que se vai fazer, né? Como é um projeto de cálculo de média, eu vou ter que criar aqui uma pastinha para guardar meu JavaScript, né? Que isso é uma coisa nova também que eu vou estar introduzindo, que é assim, a gente cria uma pasta para organizar melhor as coisas. Então eu vou criar uma pasta chamada JS, como eu já criei, e dentro dessa pasta JS eu vou criar aqui dentro um JavaScript. Então o nome do meu JavaScript vai aqui, tá certo? E aqui eu escolho a pasta, né, a exibida pasta onde eu vou salvar. Percebam que eu não preciso colocar JS, tá? Porque já aparece ali no cantinho, tá vendo? Tá, então calcula a média, fica ali, né? Então é só apertar finalizar. Então reparem que ele vai aparecer do lado esquerdo ali em cima, né? O nome calcula a média, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para a gente poder ver melhor. Opa, muito rápido estou fazendo. Então tá, vamos lá. Eu vou entrar com o conceito de orientação a objeto, tá? Para ajudá-los a começar a entender um pouquinho sobre isso. Então eu estou criando aqui, ó, graças à palavra new que eu coloquei, né, uma classe chamada calcular mídia, tá? Por conta do new, essa classe, esse JavaScript está criando uma classe, tá bom? Parece muito com o método que nós já tínhamos visto, né? O nome desse, e agora eu vou criar um método chamado exibir entradas, tá bom?
O método está dentro da classe, tá? Então tem calcular mídia, que é uma classe, né? E esse método seria o exibir entradas, tá? E eu vou colocar aqui um testezinho, né? Um olá, para a gente poder ver isso funcionando. Então, só vou fazer uma explicaçãozinha rápida disso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho lá sobre a página que foi criada, tá? Então, é calcular mídia e exibir entradas. Então, vamos chamar isso dentro do meu botão. E quando eu apertar isso, vai escrever olá, tá certo? Então, eu vou lá para o meu botãozinho para a gente entender direito como funciona a parte nessa chamada, tá? Então, eu vou voltar lá para primeiro salvo, né? Obviamente. E eu vou voltar lá para dentro do meu botão, tá? Então, eu vou estar linkando um com o outro, né? E para fazer essa colocação no meu botão, eu preciso estar colocando aqui, né, uma tag que me referencie onde está esse arquivo. Então vejam que apareceu JS, tá vendo? E vejam que quando eu aperto Ctrl/espaço eu consigo localizar o arquivo, tá? Então para eu colocar no meu botão, o primeiro passo é estar linkando, né, a página HTML com o JavaScript. Então ele vai procurar na pasta JS o JavaScript. Dessa forma eu consigo ter o vínculo que liga o HTML com aquele arquivo, né, que eu criei, tá? Agora sim, posso colocar, calcular média, né, vai estar aqui Ctrl/espaço, tá vendo? Ponto, percebam que também vai ter exibir entradas, tá vendo? Ponto e vírgula. Então, aqui dessa forma, quando eu clicar no botão OK, será chamado o calcular média exibir notas, tá vendo? E o bom de fazer dessa forma é que eu encapsulo as minhas variáveis, elas não se confundem com qualquer coisa que eu possa estar fazendo no meu código. Mas isso a gente vai ver um pouquinho também mais pra frente, tá bom? Eu só quero que entenda-se o contexto, tá? A ideia do conceito, na verdade. Então primeiro vai chamar calcular mídia, depois vai acontecer o exibir entradas. E aí vai aparecer, né, obviamente o olá. Salvo, tá certo? E agora eu consigo testar. Então para testar, atualizo a página, sempre atualizo a página quando eu salvar lá, tá certo? Apesar da URL ser de um servidor interno, tem que atualizar. E quando eu dei um OK, que foi o que eu fiz, ó, ele escreveu olá, tá bom? Funcionou muito bem, né? Então vamos voltar para onde nós estávamos, tá? Bom, voltando aqui ao código, né, eu já tenho a parte que me exibe as entradas, né, pelo menos sendo acionada, tá? O valor, né, já está na caixinha de texto, né, e eu queria pegar esse valor da minha caixa de texto, porque eu queria que ele mostrasse para mim o total de notas que a pessoa digita, e não um olá, tá? Então, novamente, né, o document getElementById faz isso, tá? Então eu pego o valor da minha caixinha de texto onde tem o total de notas, tá? Percebam que o total de notas é o ID da minha caixinha de texto, isso está entre aspas, tá bom? Então o que eu faço? Eu pego o elemento pelo ID, né, que o ID é o total de notas, tá certo? É o total notas, na verdade, tá? E eu pego o valor, porque a gente sabe que aquilo é uma caixa de texto, eu quero pegar o valor que a pessoa digitou. Quando eu pegar o valor que a pessoa digitou, eu consigo jogar na variável total notas. A variável total notas tem o mesmo nome do ID, tá? É coincidência apenas, eu coloquei de propósito, tá? Mas o que tem que ficar claro é, o ID é o que está no getElementById, tá bom? E o value é o que eu estou pegando. O value tem um valor fixo, mas também é o valor que a pessoa digita. O que eu digito na caixinha de texto vai para dentro do value, tá? Então agora eu salvei, né? E vou voltar aqui para a minha página. Então vamos ver o que acontece, tá? Eu atualizo minha página sempre, tá? Eu vou lá, atualizo. Vou digitar alguma coisa aqui na minha caixinha de texto, número 5. Tá certo? Digitei o número 5 e deu um OK, ó, apareceu o número 5, tá vendo? Por quê? Porque o getElementById me trouxe a caixa de texto, peguei o value que é o número 5 e eu pude exibir dentro de um alert, tá? Como vocês viram agora há pouco, tá bom? Muito bem, né? Ótimo, então vamos voltar de novo pro meu JavaScript aqui, ó. Às vezes eu dou Ctrl S, tá? Não clico no botão salvar, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui só para explicar uma coisa muito simples, tá? Eu vou somar no valor da minha caixa, na minha variável total notas. Então, quando eu digitar um valor, soma-se 1, né? E eu vou salvar. E eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver o que acontece, olha. Né? Então, eu vou salvar, né? Eu atualizo esse negócio, né? Opa, tem que atualizar. Deixa eu ver aqui. Dá um OK sem atualizar. Eu vou pegar e vou dar uma atualizada, olha, vamos lá. Ele me trouxe 51, tá vendo? A conta de pinguço, né? 5 mais 1 não dá 51, né? Então a gente tem que fazer um negócio um pouco... tem que usar alguma coisa, porque está somando como se fosse texto. Lógico, porque o que eu dito numa caixa de texto, obviamente, vem do velho, na verdade, né? Não é velho, é velho. E vem como texto, tá? Tudo que eu pego do velho vem como texto, tá bom? A pronúncia correta não é velho, e às vezes eu falo por hábito, mas é velho, tá?
Então eu tenho que converter esse valor do velho para inteiro, tá ok? Para fazer isso a gente usa uma palavra chamada parseInt. Ele vai converter tudo que está aqui dentro, ó, todo esse bloco aqui, ó, para inteiro, tá? Então como o total de notas não tem, não vou digitar 2 notas e meia, 5 notas e meia, não, é só inteiro, eu converto para inteiro. Então eu vou lá e salvo, tá? ParseInt converte para inteiro, parsefloat, depois a gente vai ver, converte para número com valor flutuante. Agora eu aperto OK, ó, funciona, tá vendo? Por quê? Porque eu converti, deu certo, né? Então vou voltar para lá, se tiver rápido vocês podem dar pausa, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, eu percebo que o valor, né, convertido para inteiros foi para a variável total notas e somou mais um nela. Daí eu consegui exibir sem o menor problema, tá? Então é importante a gente usar essas funções de conversão, tá bom? Muito bem. Eu vou criar alguns blocos aqui usando div, tá? E vocês depois vão entender, tá? O que eu estou fazendo. Na verdade, esses blocos que eu estou criando, eles nada mais são para a criação de HTML, porque quando eu digitar a quantidade de notas e apertar o botão OK, eu quero que apareça um monte de botão de inputs aí, um monte de caixa de inputs aí para você poder digitar as notas, tá? Depois a gente vai ver isso funcionando, tá? Eu vou fazer uma só para a gente poder ver, tá bom? Depois eu vou fazer isso acontecer, a entrada disso acontecer dinamicamente pelo JavaScript. Então eu estou pondo na mão aqui, ó. Eu vou salvar, depois vou exibir no navegador, tá? Vou fazer aqui pelo menos algumas entradinhas para a gente poder acompanhar, tá bom? Vou pôr uns BRs aqui para quebrar de linha, que BR quebra a linha no HTML, né? E a gente consegue ver, tá? Bom, coloquei nota 1 e nota 2, perceba que os IDs são diferentes, tá? São duas caixas de texto dentro da div entrada. Se eu apertar o salvar e atualizar, vocês vão ver que aparecem duas caixinhas de texto aqui, tá bom? Estão vendo? Então tá. A ideia é que essas caixinhas apareçam só quando eu apertar OK, tá? E eu digito uma quantidade, tem que aparecer uma quantidade de caixinhas de acordo com o número que eu digitei. Se eu digitei 5 notas, tem que aparecer 5 caixinhas de texto, tá? Eu vou criar aqui uma separação também, ó. Vou enfiar isso aqui dentro de um bloco, né, chamado total de notas, tá certo? E dentro desse bloco perdão, só total, dentro desse bloco que eu estou colocando, eu vou trabalhar com uma parte, né? E dentro não acontece nada quando atualiza, tá vendo? E dentro do outro bloco que é o de resultado, eu vou trabalhar uma outra parte, tá? Depois a gente vai poder também ver isso acontecendo dinamicamente. Eu coloquei aqui 3 caixinhas de texto, tá? Pra gente poder ver como é que fica. Bom, enfim. Vou criar aqui também um botão, e esse botão será o botão de cálculo, tá? Então eu vou colocar um ID nesse botão, eu vou chamar o botãozinho com o nome que ele tem, né, que é o calcular, tá certo? Depois eu vou dar uma ação para esse botão, mas por enquanto sem ação, tá? Vamos só organizar as coisas aqui um pouquinho, ó. Tô criando aqui uma div chamada cálculo, tá ok? E vou colocar tudo dentro dessa div aqui, ó. Uma div sozinha não faz nada, né? Ela só serve para separar conteúdos, né? Depois vocês vão ver que o que faz muitas coisas com a div é o CSS, né? O JavaScript também na questão de sumir e aparecer, né? Basicamente dá para fazer mais coisas, mas é isso. Apareceram 3 ali, aqui eu coloquei 3 caixinhas de texto, ficaram 3 ali, estão vendo? Então tá. Então tem uma div chamada cálculos, tem uma div chamada entradas. Dentro da div entradas eu tenho 3 inputs aí, como a gente consegue ver, tá? Bom, enfim, a primeira div está ali, né? E tem depois essa outra div que tem todas essas coisas que eu falei, que é a div cálculos, né? E na entrada tem 3 inputs dentro, tá bom? Observe a div cálculo, tá? Veja, eu estou colocando um style nela chamado display none. Toda vez que você coloca um display none em alguma coisa, essa coisa não aparece. O CSS faz com que esse elemento seja ocultado no HTML. Tá ok? Vou salvar, tá vendo? Atualizei. Quando eu olho, né, nada acontece, não importa o que aperte, né? A div cálculo está oculta. Se eu quiser com que ela apareça, eu posso fazer com o JavaScript ela aparecer. Por exemplo, esse exibir entradas, quando eu apertar o botão, ele vai ser chamado. Então eu faço com que esse botão encontre a div cálculo, ok? E vá lá e me pegue, calculou, né? Tá, aí que vá lá e me pegue aquela div. Então, document.getElementById, e eu vou botar o nome da div. O nome da div é cálculo, né? O ID que eu pus lá vai ser localizado e posto dentro da variável div cálculo. Agora eu ponho um estilo nessa parte do display aqui, ó, style.display, e coloco aqui, ó, block. Significa o quê? Display none some, display block aparece, tá ok? É o nome que
que o estilo utiliza para fazer sumir e aparecer as coisas. É que nem show e hide, né? None é hide, some, show é o block, tá ok? Que exibe, né? Então, quando eu fizer a chamada através do botão OK, essa div ela vai mudar de status, tá? Ela vai mudar para o status block, e aí tudo isso vai aparecer. Então, eu salvei, né? Ctrl S eu dei, atualiza. Agora, quando eu apertei, ó, apareceu, tá vendo? Apareceu quantas tinham lá dentro, né? Quantas tem lá dentro? Só tem essas 3 aí, mais o botão calcular, tá certo? Então, o que tem que estar claro para todos é que através do JavaScript eu consigo mudar um estilo, e através da mudança do estilo coisas acontecem com o meu código. No caso, eu mudei o estilo display, e o que fez com que minha div aparecesse, tá ok? Quando eu exibir a entrada foi chamada, tá? Então é algo assim bem tranquilo de entender, né? Se eu estiver indo rápido novamente, né, dá uma pausa que fica mais fácil para dar uma revisada, tá bom? Então muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas caixas de texto que eu criei e eu vou começar a criar elas na mão, tá? Na verdade eu recortei, né, e eu vou colar essa caixa de texto aqui para a gente poder ver como eu poderia fazer para fazer a criação disso em conformidade com o tanto de notas que entrar. Se eu digitar 5 eu quero 5, se eu digitar 10 eu quero 10 caixinhas de texto. Percebam, né, que meu ID entradas é onde tem que aparecer minha caixinha, né? Então eu vou fazer uma coisa bem simples. Primeiro, eu vou enfiar isso aqui numa variável, tá? Eu chamei a variável de HTML. Segundo, eu vou criar uma outra variável, né, para eu poder usar essa variável que eu estou criando aqui. Eu chamei meu input, né? Vou deixar assim que depois eu vou renomear, tá? Então eu vou chamar essa variável chamada de entradas div, né? E depois eu vou pegar o elemento pelo ID, o nome do elemento é entradas, né? Que é o ID que está lá, chama-se entrada, então eu vou pegar entradas. Então, essa entradas div será a minha variável, tá? E esse meu input HTML será o meu texto, que eu vou enfiar dentro da entradas div, tá? Então, aqui no caso aqui, ó, aqui é entradas div, ponto inner HTML, coloca dentro do HTML da div a minha variável, tá vendo? Acho que input HTML não ficou muito legal. A ideia me permite renomear as coisas, viu? Se eu quiser renomear a variável, eu simplesmente, né, eu vou mostrar para vocês e dou um Ctrl R, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu dou inner HTML, o código que eu estou injetando será aí dentro, aí, ó, onde eu pintei de vermelho, tá? Então eu vou renomear Ctrl R e eu vou trocar o nome, elemento HTML, tá vendo? Que legal. Eu troco embaixo e já troco em cima, a ideia ajuda muito nesse sentido, tá? Então eu vou lá e salvo agora. Muito bem, eu vou atualizar minha página. Quando eu apertar o botãozinho OK, ó, apareceu uma, né? Por quê? Porque eu só inseri uma. Ah, mas está 5 lá em cima, mas eu só inseri uma, né? Para inserir de acordo com um número, eu preciso de uma instrução chamada for. Depois a gente vai ver, tá? Para ver que está certo, eu vou colocar um número 0 dentro da minha caixinha de texto, por padrão já vai vir preenchida com 0, para vocês verem que está vindo do JavaScript, tá? Para não achar que é uma coisa que estava do HTML, tá vendo? Tem um zerinho ali, tá? Depois eu vou apagar isso aí, tá? Isso só vai fazer me atrapalhar, né? Então tá, então o valor é 0, tá vendo? E então, agora sim, para eu poder preencher de acordo com a quantidade que eu digitei, eu vou ter que utilizar um comando de laço chamado for, tá? Porque se eu não utilizar esse comando de laço, eu não consigo. Eu vou quebrar a variável dessa forma aqui, ó. Desse jeito é a mesma coisa que do outro jeito, tanto que se eu mandar rodar, né, vai funcionar perfeitamente, tá? Então, olha lá, do mesmo jeito continua funcionando, tá vendo? A única coisa que eu fiz foi fazer um carregamento da variável em dois momentos, tá certo? E então então vamos lá. Eu vou fazer com que essa variável elemento HTML seja incrementada, né, sozinha, tá? Então vou fazer um for que vai me contar de 0 até a quantidade de elementos que eu desejo que sejam acrescidos, né? Ou seja, ele vai ficar repetindo, né? Esse for 5 vezes, do 0 ao 4, tá? Então ele vai ficar rodando, né? E essa variável elemento vai se auto-adicionando, né? Tem um mais aí, mais igual, né? Ela se auto-adiciona ao conteúdo que já tem, tá? Então, e outra coisa, né? Para eu poder fazer isso, eu tenho que começar com alguma coisa. Eu coloquei as palavras para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, vamos lá, ó. Ok. Criaram-se 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixinhas de texto, tá? Então, se vocês repararem, eu vou colocar 10 e vou dar um OK. Não vai funcionar. Por quê? Porque o 10 não está sendo usado ainda, tá bom? Tem 5 ainda, né? Então tá. Então, como é que eu faço
Essa atualização é fácil. A variável total de notas não tem a total de notas que eu digitei. É só colocar ela aqui, ó. Tá? Depois a gente vai passar essa variável mais para cima, tá? Mas por enquanto deixa ela assim. Eu vou copiar, vou colar. E olha só que interessante agora. Salvei. Agora sim, se eu digitar uma quantidade de notas, ó, atualiza 10, ó, ficaram 10. Eu não preciso nem contar, mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo ali, ó? Então já tem 10 caixinhas em função do que? Do for, porque ele fica executando, ele conta de 0 a 9, então ele vai ficar passando aí as 10 vezes que são necessárias. Até eu vou pôr o izinho, ó, o izinho é o cara que aumenta, né? Ele aumenta 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E então vou salvar e agora vai me aparecer a contagem do lado esquerdo, ó. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo ali, ó? Então a gente consegue ver que o for ele vai aumentando de 1 em 1, né, até alcançar a quantidade e aí ele para de contar. Então ele conta de 0 a 9, são 10 contagens, né? Por isso que é menor que a quantidade de notas, né? De 0 até a quantidade de notas, tá certo? Bom, vou fazer uma alteração aqui, ó. Vou pegar aquele i e vou colocar aqui, ó. Eu tirei lá da frente e vou colocar ele aqui, ó. Agora ele vai aparecer o tracinho i. Percebam que eu coloquei o i num canto, tá certo? Esse i eu tirei de lá. E percebam que o bloco continua, estou ensinando vocês a somar em texto, tá? Então todo esse bloco aqui é um texto único, né? Bem difícil manter a mão firme, tá ok? E aqui é outro texto, tá vendo? E o i fica variando de 0 a 9, né? O for vai passando, ele varia de 0 a 9, então ele vai trocando, tá bom? Percebam que eu comecei e fechei com aspas simples e do outro lado eu fiz a mesma coisa, tá? Quando você envolve um texto por aspas duplas ou aspas simples, você forma uma cadeia de texto mesmo, né, para poder concatenar alguma coisa. Olha só que legal, olha só que bacana, ó. Tá vendo? Então eu coloquei o tracinho e olha como é que ficou, né? Muito bem, então tá bom. Se a gente for olhar no inspetor, né, depois disso a gente vai ver como é que ficou, tá? Eu vou mostrar depois num outro momento para gente ter ideia, tá? Eu vou copiar aqui, vou jogar isso numa caixa de alerta para a gente ver como fica o HTML, tá bom? Então, olha só como é que o HTML disso se forma, tá vendo? Olha só, tá? O primeiro pedaço eu tenho aqui e o número já tá, né, na sequência, tá vendo? Né, entre o BR e o texto. Depois isso continua, né? Se eu for olhando o restante, ó, continua o mesmo princípio, porque aquele elemento HTML vai se somando, né? Vai se acrescentando e eu vou vendo a contagem depois, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9, tá? Então eu vou selecionando aqui, ó, para ficar mais fácil de ver, ó. Ele faz esse, depois ele se acresce e faz mais o outro, depois vai, até chegar lá no finalzinho, tá? Então ele começa no 0, né, e depois segue até o 9, tá certo? Então ele vai fazendo com que aquela variável elemento HTML se aumente e a gente consiga ver, tá? Os próximos exemplos eu vou usar um inspetor em vez de um alert para ficar mais fácil para a gente poder ver, tá? Então tá, apertei F12, com F12 eu consigo ver com o inspetor, olha só que interessante, ó. Eu seleciono e eu vejo, ó, com o inspetor, tá vendo? Percebam ali, ó. Tá, ele tá fazendo todos eles, tá vendo? Todos eles têm ID nota 1, todos são iguaizinhos, ó, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no ID a variável para ficar mudando o ID, porque tá tudo igualzinho, né? Se eu pegar todos eles, só muda os números que eu coloquei, ó. E a gente vai precisar desse ID para poder capturar os valores que as pessoas digitam, né? Então vamos lá, vamos voltar lá para o nosso código e a gente consegue ver, tá? Então muito bem, eu vou apagar esse alerta e agora eu vou fazer uma pequena mudança, uma incisãozinha aqui, ó. Vou tirar esse cara daqui e vou colocá-lo no meu ID, tá bom? Então no caso aqui eu só vou apertar para a gente poder ver, né? E vou voltar para cá e vou colocar aqui, ó, tá? Então coloquei aqui, tá vendo? Então agora vai ser nota underline 0, nota underline 1, nota underline 2. Cada vez que o for inteirar, vai mudar. Por fora não vai mudar nada. Eu olho, não parece que tem nada, né? Mas se eu for olhar lá no F12 e olhar no inspetor lá, tá vendo? Olha só, mudou, os IDs estão mudando, tá vendo? Cada um tem um ID. Então agora a gente consegue pegar o texto de cada uma das entradas que acontece, tá certo? Isso vai ser bem útil para a gente poder tirar a média, porque cada pessoa digitar vai ter que ser capturado, né? E com isso vai ficar fácil a gente poder fazer o trabalho, tá? Então, muito bem. Então, o total de notas, ele me dá uma pista, né? De quantas notas a pessoa digitou, né? E é uma coisa bem importante. Eu vou criar essa total de notas
como uma variável da classe, tá? Eu estou pondo ele dentro da calcular mídia, tá? E agora, ao invés de deixar sem nada, eu só ponho uma palavra this na frente, tá bom? Eu ponho a palavra this na frente, significa esta, né? O this, ele vai vincular a variável de dentro do método exibir entradas com essa variável que está fora dentro do calcular mídia, tá? Então tudo que eu fizer na variável total de notas será salvo na variável total de notas que está lá em cima, tá bom? Obviamente eu vou precisar de um método chamado calcular média, tá? Aí eu chamei de calcular mídia, falei errado, calcular média. Então calcular média, ele vai me fazer uma conta baseada nisso. Querendo ou não, eu vou ter que percorrer tudo que a pessoa digitou. Então, eu vou ter que percorrer todos os N elementos que a pessoa digitou. Se a pessoa diz que digitar 10 notas, eu vou ter que percorrer as 10. Ou seja, o total de notas que a pessoa diz que vai digitar é o que eu vou percorrer. Cria uma variável total, que depois a gente vai ver, que vai ser a variável que vai me somar cada uma das caixinhas, tá? Mas eu vou ter que percorrer cada um dos IDs, perguntando para eles quais são os IDs. Por isso que eu copiei aquele for, tá certo? Ó, eu estou marcando aqui para vocês poderem ver, tá? Então vou voltar para lá. Então vou contar de 0 a 9, esse for já vai fazer isso. E eu vou document.getElementById, né? E aí dentro desse getElementById eu vou ter que colocar um ponto e vírgula. Eu vou ter que colocar a nota que eu quero pegar, tá? Então eu vou pegar, vai começar com a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, tá? E vou fazer com que a variável total vá somando essas notas. Do valor da caixinha, obviamente tem o velho. Por quê? Porque se não tivesse velho, né, ele não vai pegar o valor, porque o valor é de uma caixa de texto, a gente não pode esquecer isso. O mesmo princípio que a gente fez lá em cima, tá certo? Outra coisa, como é caixa de texto, eu preciso colocar um cara para converter de texto para número, porque não dá para somar texto, né? Só que diferente de lá de cima é um parse float, porque as notas podem ter vírgula, 6,5, né? E aí vai, tá? Então eu vou somando as notas que eu vou pegando dos elementos, tá ok? E vou guardar a variável total. Depois eu pego a variável total e divido pelo total de notas que existem. Porque é assim que se tira a média, né? Você soma tudo e depois divide pela quantidade, não é isso? Então a variável média é dessa forma. Se eu disse que ia ter 10 notas, eu vou dividir pelas 10 notas. E aí eu vou exibir o resultado. A média aí eu vou colocar o valor da variável média. Então desse jeito deve funcionar, tá bom? Percebam que bacana, né? Vou salvar. E agora eu vou fazer isso rodar novamente. Vou dar um OK aqui, limpar de novo, né? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, coloquei duas notas. Eu quero a média entre 6 e 8. Obviamente a média é 7, ó, tá vendo? Deu certo, funcionou. Tá? Vamos voltar aqui. E agora? Bom, agora eu vou dar uma implementada, vou dar uma melhorada um pouquinho mais nessas coisas. Vamos dar uma olhadinha no código, é bom que vocês vejam como está o código, tá certo? Então aqui eu vou copiar e vou fazer o resultado da média aparecer dentro do código, tá bom? Criei uma div chamada resultado, tá vazia, percebam, tá? Então eu quero que a média apareça dentro dessa div. Percebam que eu comentei a linha do alert, não vai mais funcionar, tá? O comentário JavaScript é esse barra, né? É um dos, né? Então eu vou pegar a div resultado. Percebam aí que agora estou indo atrás da div resultado através do ID, tá bom? Tem um ID lá, né? Eu pego a div, então a div, ela, dentro dela, do inner HTML, dentro do HTML dela, eu vou jogar o valor da variável média, tá ok? Da mesma forma que eu fiz, tá? Só que eu vou colocar aqui uma tag H1 para ficar grandão, tá bom? Então eu vou pegar o valor da variável média, tá? E vou colocar dentro dela, dentro do H1 vou colocar o valor da variável média, tá bom? Percebam que eu estou fazendo? Estou enfiando isso dentro da div de resultado, tá? Vai aparecer lá dentro. Da mesma forma como aconteceu com outro caso, quando eu criei o input, tá? Salvo, aí dou uma atualizada, dou um OK, ó, tem as duas caixinhas de texto, eu vou digitar 2 e 7 e apareceu 4,5, tá vendo? É a média entre 2 e 7 e 4,5, tá vendo? Não mudou nada, então deu certo, tá? Se eu olhar aqui no inspetor, olha como é que tá. Eu clico, né? Observem aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, ele colocou a tag H1, tá vendo? Por isso tá grandão assim, né? Na verdade tá no mesmo tamanho que o calcular médias, tá certo? Muito bem. Bom, eu queria fazer aquele negócio de se a pessoa não passou, pintar de vermelho. Se a pessoa passou, pintar de verde, por exemplo. Então eu coloco um estilo e digo que a cor é vermelha, né? Se eu faço isso no H1, o que eu estou fazendo, né? Eu estou definindo a cor da tag. Reparem aqui que eu marquei aqui, ó, as aspas simples para a gente entender, tá? Abri com aspas duplas, fechei com aspas duplas.
Aí eu abri com aspa simples e fechei com aspa simples, tá? Toda vez que a gente tiver que pegar um texto com algo inteiro, tem que ser desse jeito aqui. Vocês vão perceber a lógica daqui a pouco. Eu vou inverter, ó, eu vou colocar aspas duplas dentro, aspas simples fora, tá bom? É uma opção também, tá? Desde que você comece abrindo com uma, você tem que fechar com a mesma, tá certo? É só guardar esse conceito que não dá errado a soma de concatenação de texto, tá bom? Salvei, olha só que bacana. Quando eu atualizo aqui agora, eu dou um OK, né? Eu vou fazer uma conta de novo aqui, ó, 2 e 8 deu 5, tá vermelho. Ah, para 5 tá bom, a pessoa tá reprovada, né? Então, mas e quando a pessoa tirar 7? Eu vou ter que mexer nisso, ó. Mas por enquanto eu quero que repare aqui embaixo, ó, style pintou de vermelho, tá vendo? Eu fui lá no inspetor e eu vi. Apertando F12, o inspetor abre e eu consigo ver, né? Tá certo? Então, agora eu vou usar o comando if para avaliar se a pessoa passou de ano ou não, tá? Então, como é que eu avalio, né? Obviamente eu vou ter que usar a variável média, tá certo? E aí eu vou ter que pensar a respeito qual que é a nota de corte do negócio. A nota de corte é 6, por exemplo, né? Eu acho a nota... Era melhor quando era 7, né? Mas tudo bem. Se a pessoa tiver uma nota maior que igual a 6, ela passou. Então tem que estar de verde esse cara aqui, né? Eu vou colocar em código hexadecimal cor verde. Então o primeiro bloco é o red, é o vermelho, o segundo é o green e o terceiro é o blue, né? Então 88 está no green, então ficou verde, tá? E aqui eu estou colocando 88 no red, né? RGB, então 88 ficou no R, então vai ficar vermelha a linha de baixo, tá? Então aqui, ó. Se for maior que igual a 6, entra nessa parte maior que sim, se não, entra na parte que é maior que não passou. Então, o que vai ser avaliado é isso, tá bom? Sim, a linha de cima, não, vai ser a linha de baixo que é o vermelho, tá bom? Que é o verde e o vermelho. Vamos testar isso pra gente ver como é que ficou. Tá, vou lá, salvo, volto pra cá, atualizo, tá certo? Então, vou colocar aqui uma notinha já pra pessoa ter um bom resultado, ó, acima de 6, né? Marca igual a 6, então ele pinta de verde, tá vendo? Se olhar lá, percebam como é que tá. Eu vou deixar aberto, presta atenção, ó. Vou digitar aqui e vai mudar lá embaixo, vai pintar de outra cor, ó. Olha só, mudou, tá vendo? Agora o 88 tá no R, tá? Estava no verde, tá? Então deu certo, funcionou, tá bom? Então conseguimos alcançar o nosso objetivo dentro do tempo que o YouTube permitiu, né? Pessoal, é isso, tá? Então aqui estão os códigos, né? Eu vou mostrar mais uma vez o outro, vocês podem dar pausa. Eu agradeço a todos vocês, peço que vocês deem feedback, deem um joinha. E se possível que se inscrevam, tá bom? Esse trabalho é voluntário, eu agradeço a todos. Um abraço.